A crise no PSB da Paraíba continua em evidência no noticiário político. Arimatea Souza, você conversou com o líder da bancada governista na Assembleia? Boa noite, Anchieta, Mônica, boa noite, telespectador. Conversei sim com o deputado Ricardo Barbosa. Ele foi um dos que tentou estancar essa crise numa etapa anterior, quando as deputadas Estela Bezerra e Cida Ramos começaram a insistentemente cobrar a renúncia de Edivaldo Rosas da presidência do partido para que essa presidência fosse entregue ao ex-governador Ricardo Coutinho. E, diante dessa decisão da Comissão Executiva Nacional do PSB de instalar uma comissão municipal estadual na Paraíba, presidida por Ricardo Coutinho, o líder do governo na Assembleia Legislativa, Ricardo Barbosa, acha que as coisas ficaram num patamar incontornáveis. Vamos acompanhar a entrevista. Eu acho que caminhamos irreversivelmente para um rompimento. Eu fui bombeiro até enquanto pude, agora acho que já não há mais água para apagar essas chamas, os desdobramentos têm sido muito intensos, as discussões e posicionamentos de forma cáustica. Eu acho que, infelizmente, lamento, porque eu dizia isso antes, eu tenho toda a legitimidade e fico à vontade para falar, porque eu cantei esta pedra há dezenas de dias, dei entrevistas várias aqui, chamei a atenção das deputadas Cida e Estela, que estavam naquele alinhamento de posicionamento, levando o partido à bancarrota como está levando, porque a formalização de um rompimento agora deixará o partido nanico, o PSB, que é o maior partido da Paraíba, foi o partido do socialista brasileiro que mais cresceu no Brasil, foi o paraibano, né, sob o comando competente de Edivaldo Rosas, e aí inventaram essa história de tirar Edivaldo Rosas, achando que iriam fazer um mal ali setorial, e eu chamava a atenção para a repercussão disso. Infelizmente, né, o ex-governador Ricardo Coutinho, o presidente nacional, as deputadas Estela e Cida e talvez outros deputados tenham feito coro a isso e vão pagar o preço, pagaremos o preço todos nós, mas é inaceitável essa convivência nos moldes que foram propostos e os caminhos que foram tomados pela direção nacional com a dissolução do diretório estadual, legitimamente eleito, democraticamente eleito, como dita a boa regra democrática. Deputado, o senhor lidera 24 deputados na Assembleia, na base governista. Quais são os reflexos nessa bancada previstos diante desse desfecho? Veja bem, haverá reflexos, naturalmente, os reflexos maiores serão para o próprio partido, né? Porque na hora que o presidente Adriano Galdino deixar o partido, na hora que eu deixar, se esse for o caminho determinado pelo governador, cada passo agora será dado consoante, né, as demandas que forem surgindo. A gente naturalmente tem umas lideranças, não apenas do ponto de vista de vereadores, de ex-prefeitos, mas notadamente os prefeitos. Então muitos prefeitos seguirão. Esse foi o pior caminho, né, que poderíamos trilhar, e quem nos conduziu para esse caminho que arque com a responsabilidade e com o preço, né, dessas decisões. Agora fala dura do deputado. Né? Pois é, e dá contorno de que a coisa é mesmo irreversível. Né? Agora, Ari, ainda nesse assunto, nessa temática, algum pronunciamento da parte de lideranças do PSB mais ligadas ao ex-governador Ricardo Coutinho? Tivemos sim. A gente escutou pela fala aí do Ricardo Barbosa que ele acredita em parte essa piora nessa convivência entre o atual governador e o ex-governador Ricardo Coutinho, as deputadas Estela Bezerra e Cida Ramos. Hoje, Cida Ramos apresentou-se como vítima de preconceito por parte do líder da sua bancada, Ricardo Barbosa. Vamos acompanhar a fala de Cida. Primeiro eu quero dizer que eu tenho sido vítima de bullying. Agora, a minha história de vida, ela se caracteriza, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu nunca me rendi ao bullying. O bullying é sempre a fraqueza do outro, que é exposta. Né? Eu faço a grande política, eu não uso, eu não vomito palavras. Eu elaboro, eu penso e eu tenho posições muito firmes.
firmes. Eu penso que o povo da Paraíba elegeu o João, deu o crédito e a confiança a Ricardo de 3 eleições consecutivas para que a gente tenha a responsabilidade e continue um projeto. Eu pergunto a vocês e a cada paraibano, existe motivo de rompimento? A partir de uma questão interna do partido, é motivo para se romper um projeto vitorioso que foi eleito no primeiro turno das eleições? E eu ainda pergunto, será que a Paraíba não quer João e Ricardo conduzindo não apenas o PSB, mas os destinos das políticas sociais, das obras, dos investimentos? A deputada Estela Bezerra também estranhou essa reação de sua bancada e acha que há, entre a base governista, algumas lideranças que querem se aproveitar e elastecer essa crise que o seu partido vive na Assembleia Legislativa. Agora, por outro lado, Anchieta e Mônica, através de interlocutores credenciados, João Azevedo já está tratando de ampliar sua base partidária e política na Assembleia Legislativa. Ele já tem agendado aí conversas nesse final de semana com expressivas lideranças políticas que até agora não fazem parte do guarda-chuva da base governista na Assembleia Legislativa. E ainda sobre João Azevedo, e uma notícia boa, o governador deverá agendar uma visita a Campina Grande na próxima semana e vai comparecer para conhecer de forma pausada todas as dependências do Hospital da FAP em Campina Grande. O governador, que anunciou há poucos dias uma ajuda mensal de R$350 mil para o Hospital Napoleão Laureano, hospital que trata de pacientes com câncer na região metropolitana de João Pessoa, provavelmente na próxima semana ele anunciará também uma ajuda mensal ao Hospital da FAP de Campina Grande. Realmente uma boa notícia, viu? Bem, hora de ir a Brasília, saber as novidades, os bastidores lá na capital federal com Napoleão de Castro. Anchieta, boa noite a você, cumprimentos a Mônica Veta, a Arimatea Souza e ao nosso telespectador nesta noite de quarta-feira, com a equipe Itararé voltando aqui de Brasília. Neste momento, sessão no plenário da Câmara Federal. Um dos temas principais hoje no plenário Ulisses Guimarães é a nova lei de licitações, que está sendo apreciada pelos parlamentares. O Senado da República segue o debate em cima da reforma da Previdência, desta feita no plenário. Hoje, inclusive, vários presidentes de Assembleia Legislativa estiveram aqui numa reunião com a presidente da Comissão de Justiça do Senado, Simone Tebet, e também com o senador Davi Alcolumbre. Essa reunião, inclusive, acabou agora há pouco. O debate também de reforma da Previdência, a inclusão de estados e municípios dentro do projeto da reforma. E terminou há pouco, aqui no Congresso Nacional, uma reunião de líderes do presidente Rodrigo Maia com os líderes partidários que puderam definir os relatores principais e setoriais do orçamento da União para 2020. Quem participou do encontro e traz detalhes para a gente foi o deputado Wilson Santiago, pela liderança do PTB. O deputado falou a reportagem em Itararé. Nos reunimos com a representação de todos os partidos aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. São 16 relatores setoriais. Nós chegamos a escolhermos, dentro de um entendimento pela proporcionalidade partidária, a relatoria dos principais setores, começando de infraestrutura, saúde, educação, turismo e agricultura, e faltou os demais. Não houve consenso nas demais 10 relatorias setoriais e teremos até a próxima quarta-feira para definirmos esses relatores setoriais e com isso avançarmos no orçamento. Está aí o deputado Wilson Santiago conversando com a nossa equipe. Napoleão de Castro, de Brasília, para o Itararé Notícia. 3 destaques nacionais. Primeiro deles, a Caixa Econômica sinalizou hoje que vai lançar uma outra linha de financiamento habitacional. Só recordando, há poucas semanas a Caixa anunciou e colocou em prática uma redução muito acentuada nos juros do financiamento habitacional. E agora, o que a Caixa está informando é financiamento da casa própria com juro fixo, sem correção monetária.
A taxa de juros e o prazo desse financiamento ainda não foram detalhados pela Caixa Econômica Federal. Confusão grande no judiciário, mais uma em nível nacional, é que foi lançado o Uber, ou seja, um transporte coletivo desse aplicativo mundial, e já há várias ações em várias instâncias judiciais tentando proibir que essa empresa, essa multinacional que atua com aplicativos, coloque rodando ônibus executivos alternativos aos sistemas convencionais de ônibus. A confusão já está acontecendo no Rio de Janeiro, já foi lançado, e a previsão é de lançar para valer, colocar em funcionamento em pelo menos 8 capitais brasileiras. Em algumas cidades já está funcionando experimentalmente, no Rio já está rodando para valer, e a expectativa é de que em 8 cidades do país, em 8 capitais, isso aconteça, esse serviço passa a ser oferecido de forma regular. E para fechar, mais uma demissão no governo Bolsonaro. A instabilidade impressionante. Então são perigos sendo auxiliar desse governo, né? Pois é. Marcos Cintra, secretário da Receita Federal, oficialmente pediu demissão agora à tarde. Na prática, ele foi convidado a pedir demissão. 2 razões fundamentais. Só recordando, a Receita Federal, já há algumas semanas, estava no alvo do presidente da República, que queria interferir nas escolhas dos superintendentes regionais da Receita Federal. E o ponto 2 é que o Marcos Cintra é um enfático defensor da readoção do imposto ou da contribuição sobre movimentação financeira. Mas isso é muito relativo, porque o próprio ministro Paulo Guedes também chegou a defender, aliás, essa semana, de forma enfática, até falando na alíquota que eventualmente seria cobrada dessa contribuição, a projeção de receita, e Paulo Guedes continuou do governo. Mas essa foi a argumentação central de que Marcos Cintra insistia na recriação da CPMF. Eu acho que a hipótese anterior de interferência na gestão da Receita Federal deve ter sido muito mais forte. E tomemos por base aqui o nosso caso da Paraíba, para não ir muito longe. Sempre que política se meteu com fisco e com polícia, nunca deu certo. Pois é. Boa noite, Boa noite.